Altitude FM. Estava, e tal como o Filipe, que já descobri há bocado, estava no Terreiro do Paço, naquele dia, com 15 anos, atenção. com idades diferentes, e foi o José Maria da Serra Saraiva, o alter ego da Serra da Estrela, foi o Zé Maria que telefonou para Manteigas e anunciou a Revolução. É verdade, Zé? Parece que sim. O que é que se passou naquelas primeiras horas da manhã? Estavas a dormir no Ministério da Marinha. A coisa começou a 16 de março das Caldas. Não é? A partir dessa data a malta começou a fazer prevenção dia sim, dia sim. Não é? Suspeitava já, depois do aborto, de ter abortado aquela tentativa, não é? Do Vasco Lourenço ter ido para a Madeira, deportado. Para os Açores? Para os Açores. Para os Açores. Portanto, os quartéis começaram a entrar prevenção dia sim, dia não é? A gente com reforço. Eu acabei por ser o marinheiro talvez mais antigo do Ministério da Marinha, porque fiz a recruta em Vila Franca e depois desloquei-me para o Ministério da Marinha e nunca mais lá saí. Portanto, de 71 a 75 eu estive no epicentro dos acontecimentos, não é? Às 4 da manhã entrou no Ministério o comandante da Almada Contreiras, que era o responsável pelo centro de cripto. E a malta estranhou, os meus colegas estavam de prevenção à porta de entrada virada para o município, ao lado do Tribunal da Relação, e foi daí que eu assisti a tudo, que a janela de onde eu trabalhava na Secretaria Central era a janela que estava por cima da porta do Tribunal da Relação, portanto, os meus colegas estranharam o que é que o Almada Contreiras, às 4 da manhã, está a fazer aqui a entrar para o Ministério, não é? Ele era o responsável por centro de cripto, tinha relações com os contactos, com o ultramar. De maneira que às 6 da manhã eu venho à varanda, porque a gente depois levantamos, já não dormimos, que alguma coisa ia acontecer, não é? E às 6 da manhã eu abro-me da janela, virada para a praça do município, e vejo um militar a urinar na quina da Câmara Municipal de Lisboa, não é? E perguntei-lhe o que é que estavam ali a fazer, de onde é que eram, não é? Somos de Santarém de Câmara, etc. Não é? Pronto, a partir dali já nunca mais ninguém... Isto era às 6 da manhã, portanto ainda era noite, não é? Portanto, dali... para quem conhece ali a Rua do Arsenal, tem a porta do Tribunal da Relação e depois a entrada principal para o Ministério é o avançado para a Rua do Arsenal. Portanto, a mim não me permitiu ver a rendição de Alcântara ou Salgueiro Maia, o tal cabo que não atirou à ordem do oficial. Mas consegui ver a silhueta do Salgueiro Maia de cima do carro de combate, com os braços abertos, perfeitamente a dizer num ato de que não estava ali para tentar pegar em armas, portanto, estava a dialogar, portanto, e efetivamente dialogou-se porque o cabo desobedeceu à ordem de atirar, não atiraram e depois lá conversaram. Entretanto, depois entro no Ministério, lá para dentro, o comandante Abel, aquilo foi muito agitado naquela altura, a 24 de julho há ligando movimentação de forças, há tiroteio ainda na 24 de julho, que a gente não cheguei a ver, porque o Ministério naquela altura tinha muros bastante altos para a rua 24 de julho, hoje já não, estão abertos, não é? E assistimos àquele tiroteio todo e, entretanto, para quem conhece aquela zona, o Ministério do Exército é virado para a Praça do Comércio, mas confinam com o Ministério da Marinha, porque confinava, os edifícios são os mesmos. E aquele comentário que há pouquinho alguém estava a fazer do Terreiro e do outro ministro, havia o Ministro do Exército e o Ministro do Interior. E esta é a parte nova que eu vou revelar agora, que nunca tinha revelado a ninguém. Ele foi preciso deslocar um armário para passar por uma porta que dava do Ministério do Exército para o Ministério da Marinha, portanto uma porta natural, porque o edifício era o mesmo. Eles saem pelo pátio do Ministério da Marinha e quem partiu às ordens do comandante Abel, não é? Eu não sabia para quem é que ia abrir o buraco, não é? Eu sabia que era preciso retirar alguém, umas pessoas muito importantes, e sou eu e um outro colega que abrimos o buraco no pátio do Ministério da Marinha para saírem essas individualidades para a Casa do Marujo. A Casa do Marujo era uma casa que os marinheiros tinham quando saíam de lá de dentro, chegavam à Casa do Marujo, despíamos a farda, íamos para as aulas, à civil, e a farda ficava ali. Quando entrávamos às tantas da manhã, voltávamos a vestir a farda e entrávamos para dentro.
Portanto, ele saiu daí para a Rua do Sol e depois não sei o que é que se passou. Pronto. Esta foi a situação que se viveu ali mais para... Entretanto, formamos também pelotão, depois daquelas peripécias todas ali na Baixa e da subida para o Carmo do Salgueiro Maia, é formado pelotão também no Ministério da Marinha para ir a António Maria Cardoso. Portanto, o pelotão que foi para a António Maria Cardoso, para a PIDE, foi formado ali no Ministério da Marinha, não é? Eu não fui, foram fuzileiros, eu não era fuzileiro, eu era escriturário, mas lembro perfeitamente de ter subido por Rua do Alecrim. A Rua do Alecrim estava toda entaipada, atrás de António Maria Cardoso, aquilo era um descampado, havia a haver obras, e tinha o taipal todo de madeira. E foi por este lado que eu assistia às cenas todas, porque a parte lá estava fechada, não é? E mais ao fim do dia, ao fim da tarde, os jornaleiros conheciam muito bem aquela zona, identificavam os pedidos com uma facilidade maluca, não é? Eles identificavam, foi muito fácil para nós, para quem conhecia aquela zona, na ponte sobre o Cais Sodré, onde começa a Rua do Alecrim, a primeira casa do lado direito era uma delegação do sindicato dos sindicatos de empregados de comércio e serviços. E foi aí que nós conseguimos preservar a vida a uma dezena e mais de pedidos. Porque eles identificávamos e a população tentava saltar de cima e a gente apanhava-os e metia-os ali e depois dali foram para Caxias. Portanto, isto é recordações, é a minha memória que tenho mais ou menos dessa data, porque efetivamente estive no epicentro do vulcão nessa altura. Boa. Muito bem, obrigado. E depois viraste, não importa para aqui hoje, depois viraste um ativista agitador de defesa da Serra da Estrela, quase um pequeno Salgueiro Maia da Serra da Estrela. Não, eu continuo a ser agitador porque perturba-me imenso. Eu estive a ver os comentários todos, isto são sinais sonoros que eu vivi, não é? E também sou amigo, por isso é que eu perguntei há pouco, do Manuel Tomás, não é? Além disso, fizemos um filme conjunto ali na Serra da Estrela e, portanto, ganhamos uma certa amizade. E houve muitas pessoas da Vivas ao 25 de Abril que hoje não vivas ao Chega. E isto perturba. Há uma iliteracia política neste país que penso que não estava preparado para uma revolução destas. O povo em si não estava, não é? Porque é com uma facilidade que cede à comunicação social, desculpa, a Rádio Altitude e outras, mas a comunicação social, as televisões, de certa forma, estão a dominar a cabeça destas pessoas. E é isso que eu lamento. Pode ser uma pergunta. Desculpa, como é que... André? O André tinha dito que o senhor tinha avisado Manteigas da Revolução. No meio disto, telefonaste para a tua mãe, não foi? Telefonou, foi? Claro, eu de manhã, aquilo foi às 6, e antes que isto entrasse em Polvorosa, eu comuniquei logo o que é que estava a passar. Portanto, foi logo 6h30 da manhã, 7, estava a telefonar para cá, telefones ainda. É assim, eu no Ministério da Marinha tinha 4 telefones, porque eu estava na secção de transportes e não havia nenhum militar, nem família, que fosse para o estrangeiro, ou para as províncias, tirando Cabo Verde e Guiné, que não passasse pelas minhas mãos. Todos os militares, durante 3 anos, passaram pelas minhas mãos. Todos. E agora uma pergunta de curiosidade. Quando diz que estavam de prevenção, porquê que estavam de prevenção há dia sim, dia sim? Por causa das Caldas? Exatamente, depois da intentona das Caldas e daquilo ter abortado os quartéis, penso que todos eles. No Ministério da Marinha foi assim. Portanto, dia sim, dia não, o Zé Maria estava numa guarita. Estou a ver. Posso continuar? Não quero... Eu só estou a falar muito acelerado porque efetivamente tem que levar aquele... Não, nenhum para boicotar nem a palavra não é correta. É Ocupar espaço. Mais. Agora, já que falou, a situação lá do tal cabo dos tanques, penso que isso foi um dos momentos, se houve alguns, esse foi um. Foi o cabo que se recusou a limpar o sebo ao Salgueiro Maia. Exato. E já agora, se algum dia um de vós tiver curiosidade, esse indivíduo está identificado, sabe-se de quem é, e está num livro chamado Os Rapazes dos Tanques. Já agora, se alguém... Portanto, esse indivíduo, que é não vou dizer anónimo porque é conhecido, mas não é um indivíduo que normalmente esteja nestes meios, é um indivíduo que, na minha humilde opinião, foi um dos absolutamente cruciais, porque eu estou convencido que se esse indivíduo tivesse cumprido as ordens do Brigadeiro Junqueira, salvo erro, não é? Veio de Belém, de Alcântara. Mas era Junqueira que ele se chamava. Sim, se ele tivesse morto o Salgueiro Maia, havia morte. Tinha sido uma confusão absolutamente total e descambava completamente. Só ainda mais um reparo, uma curiosidade. Eu penso que o que estava preparado para aquele dia era um golpe de Estado. Foi a população que fez a revolução. Mas a população não esteve sozinha.
desenganem-se. Havia alguém que também estava organizado. A população saiu espontaneamente, mas também havia pessoas organizadas que sabiam direcionar muito bem as coisas. Portanto, foi a população a tomar as ruas que fez com que os militares avançassem para lá daquilo que seria, se calhar, os seus horizontes. Essa continua a ser a minha opinião. Também é essa a percepção que tens de que se as pessoas não tivessem saído à rua como saíram, porventura os militares não teriam avançado tanto? Quer dizer, eu penso que isso se conclui da escuta que fizeram aqui. Há momentos em que temos essa sensação na Quer dizer, escuta. somos obrigados a concluir isso, não é? Quer dizer, na verdade, a população assistiu em silêncio e, portanto, sem participar em nada, em tudo o que aconteceu na Baixa, e a partir do momento em que a coluna de Maia, que eles intuíram e intuíram bem, que tinha derrotado ali o inimigo, não é? A coluna de Maia avança, cada vez mais as pessoas aderem e cada vez mais se convencem que aqueles são os bons, não é? Nas guerras há sempre que eles são os bons e transmitem uns aos outros. E, portanto, quando a juventude é muito interessante, porque primeiro são na Baixa, no Terreiro do Paço, são as pessoas que vieram da outra margem do Tejo e que não podiam continuar. E há muita malta já com idade, senhoras, o Maia até conta uma história, que há uma senhora que vai ter com ele e diz assim, mas eu tenho que ir trabalhar. E ele diz assim, pá, não, você não vai trabalhar, este dia vai ficar como é ele que conta, vai ficar como um feriado. Senhora, mas eu tenho que ir trabalhar. Não vá. Bom, portanto, é gente humilde e tal, mas que fica ali. E à medida que são milhares de pessoas que estão ali, mas estão todas na dúvida. E na verdade, à medida que vai a coisa, o povo começa a tomar, ele também, fazer parte. Passa a ser o quê? Um novo ator. Quer dizer, houve os dois primeiros atores são a coluna do Maia, isto estou a falar de Lisboa, não devemos esquecer que havia 5.000 homens pelo país a fazer as mesmas coisas, não é? Mas Lisboa era, pronto, lá está a capital e acabou, conquistas a capital e é complicado, não sei. E então, em Lisboa, portanto, o que aconteceu foi que, ainda por cima, o Maia foi mandado para uma coisa que não tinha uma enorme importância. O Maia, como é que se chama aquilo? A ordem de combate, que foi feita pelo Major Otelo, pedia apenas a ele que chegasse ao Terreiro do Paço e eliminar, não é, neutralizasse, não é, que a linguagem militar é, e neutralizasse o Ministro do Exército. É só isto. E portanto foi para lá que ele foi, por isso mesmo. E depois, não estava previsto na ordem de batalha, que viessem, não estava previsto que viessem forças para enfrentar o Maia. Não estava previsto que chegassem 4 carros de combate, porque esses têm um poder de fogo que acabava com a coluna de Maia. E há quem diga que se calhar nem atirava. O Panhar parece-me que nem atirava. Foi. Mas pronto, mas mesmo assim, mesmo que não tinha tempo, não havia tempo. Claro, não havia tempo. Quer dizer, e era absolutamente estúpido. Havia sangue. Portanto, o povo aqui esteve sempre silencioso. Quando eu cheguei lá, não se via nada. Estava toda a gente na expectativa. Eu tinha sido informado. A seguir ao 16 de março, houve uma conferência clandestina na Seara Nova, onde eu tinha começado a trabalhar uns meses antes, vindo da Alemanha, e houve lá uma conferência clandestina a jornalistas estrangeiros, e foi dado por 2 militares. Foram os militares que depois ocuparam a RTP. E depois alguém lhes disse que eu tinha trabalhado em tempos na RTP e tal. E um deles foi lá ter comigo e disse, nós vamos fazer agora um golpe de Estado. Você ouviu aquela conferência? Não falar alto. Depois entravam pessoas com... A Seara Nova era também editora. E então fazia livros. Então iam lá os tradutores e tal, levar. E o gajo quando andava a falar, então um golpe de Estado, não sei o que. Eu disse, calma e tal. Bom, e então ele disse, disseram-me isto. Você diga-me lá, quem são os tipos que a gente tem que eliminar na emissora nacional? Eu fiquei... Eliminar não, neutralizar. Eu sabia o significado de neutralizar. E neutralizar é tanto prender como pode dar um tiro, não é? Quer dizer, é neutralizar, o tipo fica neutralizado. E, portanto, ele pediu, isto foi no dia 1 de Abril. Portanto, a conferência de imprensa foi no dia 18 ou 19 de Março. No dia 1 de Abril ele apareceu lá.
e disse, disseram-me isto, a minha unidade, que ele era dali ao pé da RTP na altura, portanto ele era os padeiros, não é? Portanto, como é que se chamava isso? Manutenção militar. Manutenção militar. Da manutenção, que era aqueles, portanto, como eles não tinham nada para dar ao homem, bastava a manutenção militar não dá tiros, não é? E portanto disse, fica ali ao pé da RTP, vocês vão ocupar a RTP. E portanto esse tipo recebeu essa instrução, como disseram isso, foi lá e perguntou-me, então, quais são os tipos que a gente tem que eliminar na emissora nacional? Eu nunca trabalhei na emissora nacional, não sei, E no Rádio Clube? E eu comecei a pensar nos meus amigos, não é? Do Rádio Clube. E disse assim, eliminar, não precisa de eliminar ninguém. Há um tipo mais ou menos coisa e tal, mas eu digo-lhes, os gajos com quem vocês podem contar. Então, também foi mais uma coisa, eu não costumo contar isso, mas é mais uma coisa que eu tive uma sorte, quer dizer, então diga lá os nomes. E eu, Joaquim Furtado, já viste isto? Éramos amigos, mas eu tinha confiança nele, não é? Joaquim Furtado, e ele estava de serviço naquela noite. Joaquim Furtado, eram 5, Júlio Isidro, mais 2 ou 3. Luís Filipe Costa. Luís Filipe Costa? Não, o Luís Filipe Costa, eu sabia que ele não estaria lá naquela noite, quer dizer, agora os outros podiam estar, qualquer um podia estar, porque aquilo era um rolemã. Portanto, dei 3 ou 4 nomes. Ele tomou aquilo e depois disse assim, mas então, espera aí, agora conte-me lá como é que a gente pode entrar na RTP. E eu, na RTP, então sobem lá aquilo tinha assim uma coisa, aquela. E onde é que estão os primeiros polícias? Eu nunca vi lá polícias. Na verdade, não sei se está aqui alguém que já trabalhou na RTP, então naquele tempo não havia polícias nenhum, não é? Não há polícias. Não, o gajo começou a desconfiar de mim. Eu estava depois disse ele assim, então está bem, então sobe-se assim, a rampa, não é? Sobe-se a rampa e qual é o primeiro tipo? Deve estar lá alguém, porque a gente vai de madrugada. Eu disse, eu não vi, mas está bem, se tiver lá um tipo. O porteiro. Pode estar o porteiro. Então diga-me lá outra coisa. Foi o penúltimo pedido que eu pedi. Vocês desculpem, mas já agora ficam a saber essa história. Então diga-me lá uma coisa. E nós queremos ocupar aquilo e queremos acabar com a emissão. Onde é que vamos... eu não sabia, tu sabias, alguém sabia como é que se parava uma emissão da RTP? Eu não sabia. Desculpe lá, também não sei. E então ele faz-me o último coisa. Mas funcionou isso. Então agora vamos lá ver uma coisa. Portanto, a gente vem lá do quartel, viramos à esquerda, começamos a subir aquilo, chegamos lá e depois, para onde é que nós devemos ir? Para ocupar aquilo. E mesmo cá em baixo, como é que é? O que é que há ali? Então, faça-me aí um croquis. E eu fiquei outra vez aflito, eu parecia que estava mesmo a ser contra-revolucionário. Um chavito subia lá, não? Não, eles não iam de chaimite, eles não são uma tropa de combate, eles levavam o pão, não é? Levavam o pão. Então, eu disse assim, então o que é que você quer? Faça aí o desenho, o croquis e tal. Então, vire-se à esquerda. E eu comecei a fazer assim uma coisa, virar à esquerda, e ele disse assim, isso não está assim muito bem. Não, eu no liceu era mau aluno de matemática e mau aluno de desenho, Está bem, mas continua lá a fazer. Então eu fiz um desenho que era uma porcaria, a mesma porcaria. Eles ocuparam aquilo e três dias depois do 25 de Abril eu fui à RTP para ver as pessoas e tal. E estava ele rodeado. Isso era uma coisa, os mais velhos também devem ter visto isso. A seguir ao 25 de Abril aparecia um militar qualquer, mesmo no dia 25 de Abril, mesmo até os carros de combate, os 2 outros que não aderiram, passavam por um sítio e a malta batia-lhe palmas, porque o povo via um militar e ele era um herói. E os deles não, eram mesmo os tipos do contra. E portanto, tinha uma força. Então, no largo da RTP, lá no interior, estava um militar e estava toda aquela gente da RTP, aquelas coisas todas e tal lá, no beijamão. Era um militar, não sei o quê. E ele estava lá e viu-me assim ao longe e disse assim, alto aí! Disse eles calaram-se todos. Ele puxou assim de uma coisa e disse assim, aqui a RTP foi ocupada há 3 dias, sabem por quem? Por este papel que está aqui.
sabem quem é que fez o desenho? Aquele gajo que está ali. E então eu, pronto, olha, fiz alguma coisa pelo 25 de Abril, não é? Mas era ele que tinha o papel, não é? E eu nunca lhe pedi, nem ele me deu. Uns anos depois, há uma falada da RTP que me telefona e diz assim: olha lá, você tem um desenho que fez e tal, mas onde é que você arranjou? Ah, foi o coronel tal que me deu e tal. Ah, então eu vou-lhe telefonar para ele. Não, ele permitiu-me e tal, tirei uma fotocópia, posso-lhe mandar. Eu tenho a minha casa. Uma das coisas fabulosas para mim é talvez o pior desenho que foi feito em Portugal ao longo deste tempo. Ali, porquê? Porque tem lá uma coisa que dá, por isso é que eu gosto muito das coisas. Nós tivemos a ouvir coisas que não foram inventadas, foram coisas ditas naquele dia, ainda estão gravadas. Aquilo, se eu mostrasse aquilo aos meus amigos, as pessoas diziam assim: olha, este gajo inventou aquela coisa e tal, é mais uma mentira e tal. Não, é que tem lá assim escrito. Como é que dizem os militares? Tem assim escrito. Os militares, quando vão com aquela coisa, não sei o quê, não é documento, é qualquer coisa número 1. Adelino Gomes. Portanto, ele foi... Info, acho eu. Info. Não é info, é outra coisa. Portanto, ele quando foi, depois levou aquilo, portanto, aquele era o primeiro, porque eles iam entrar. Portanto, eu tinha-lhe fornecido, sem saber, essa primeira coisa. Portanto, isto é só para... Mas, na verdade, quer dizer, o 25 de Abril, lembro-me outra vez da pergunta exata, porque eu tinha realmente uma coisa e depois vi para aqui. O povo. Portanto, as pessoas todas encontraram-se ali, provavelmente não apenas as pessoas informadas, como aqueles que começaram a chegar, tinham a noção de que alguma coisa ia acontecer, mas aquilo que a maior parte das pessoas sabia é que podia haver um golpe de Estado dos militares e podia haver um golpe de Estado que, primeiro antes, do general Causa da Riaga. Portanto, E, portanto, quando nós todos chegámos ali, o que nós vimos foi viaturas blindadas. E ao ver viaturas blindadas, há aqui alguém de cavalaria, algum oficial de cavalaria, senão eu vou dizer uma coisa e ele lá fora bate. É que a gente, quando olhava para a cavalaria, olhava para aquilo que nós considerávamos uma arma reacionária. Porque normalmente os tipos de cavalo andavam sempre com não sei o quê, todos muito bonitos, e não sei quantos, e portanto a cavalaria era reacionária. E foi por isso que também o general Causa da Riaga ia buscar aquela coisa. Mas nós chegámos ali no dia 25 e vimos o reacionário. Ao nosso olhar eram reacionários. Bom, e estava tudo calado. Tudo calado. Tudo calado até... E portanto... Eu, por acaso, soube à última da hora porque conhecia o Maia e fui-lhe perguntar de que lado é que ele estava. Ele podia estar de um lado ou do outro. Era de cavalaria e a gente nunca mais tinha visto, só no liceu, portanto, podia ter saído. E dizia, toda a gente dizia que ele era muito militarista. Foi o homem certo. Pois, foi. Mas eu é que não sabia, pá. Claro. Quer dizer, tinha andado no liceu com ele. E 10 anos depois vejo-o ali e o que é que eu lhe pergunto? De que lado é que tu estás? E, portanto, ele disse-me. Ele disse: não tiveste um problema que tiveste saído de Portugal por causa de umas coisas que disseste na rádio e tal? Sim, fiquei muito admirado que ele soubesse. Estamos a fazer isto porque ninguém mais tenha que sair de Portugal por causa daquilo que diz, pensa ou escreve. Eu disse: Maia, dá cá um abraço. E demos um abraço no meio do Terreiro do Paço. Ninguém tirou fotografias. Mas aquilo correu logo e então os histórias vinham sempre perguntar: pergunta ao teu amigo, para onde é que agora a gente vai? E tal. Bom, e portanto o povo não tem esta informação. E, portanto, até ao Maia, as pessoas olhavam para aquilo e diziam assim: mas quem são estes gajos? E quem são os outros? De que lado é que está? O que é que isto vai acontecer? Então, estava tudo calado. Era a continuação de 48 anos e compreende-se isso. Não houve um viva a ninguém. Não se sabia a quem é que havia de dar vivas, não é? E por isso mesmo, quando começa... Portanto, os outros ficaram abandonados. Os 2 carros de combate que não se renderam, porque houve 2 que se renderam, eram 4, 2 renderam-se. Os que não se renderam ficaram ali, ninguém lhes ligou nenhum. Exatamente. O Maia virou-lhes as costas, como depois viraria as costas no quartel-general, quando dá a conferência de imprensa que vocês ouviram, em que ele está de costas, o inimigo está ali a 50 metros, ele vira-lhe as costas. Põe a G3 virada, com o cano virado para baixo, quer dizer, que não ia dar tiros a ninguém, e chama os jornalistas e dá-lhes uma conferência de imprensa que vocês ouviram, que tem cerca de 15 minutos.
virado de costas para o inimigo. Isto aconteceu em alguma guerra no mundo, não é? E esteve ali a dizer tudo aquilo e tal. Bom, portanto, para responder, na verdade, as pessoas intuíram, quando veem um tipo que vira costas a 2 carros de combate, manda outros 2 carros de combate para outro sítio e vai vitorioso. Então é este. Este é bom. Este é bom, porque eles também via que nós andávamos ali à vontade com eles. Quer dizer, os militares, eu digo 2 ou 3 vezes na reportagem, que é extraordinária a maneira como os soldados nos tratavam, não sei o quê. Os jornalistas percebe-se também, logo, não havia ali hostilidade. Não havia ali, aquilo era outra coisa, havia qualquer coisa que eu não sou capaz de responder, mas na verdade não havia esse sentimento. E então, à medida que as pessoas, muitos jovens, mas outros, começam a deitar cá para fora, vivas ao regime que se anunciava, não é? A partir daí, aquilo é qualquer coisa de... aquilo convence toda a gente. As outras pessoas ficaram em casa. Mas quem veio para a rua não veio para combater aquelas pessoas, veio para se juntar àquelas pessoas. E vocês imaginem isto, portanto, ele sai de lá, o meu cálculo é 10h45, começa a andar a coluna, 10h45. E das 10h45 da manhã até às 7h30, que foi quando acabou este discurso, e portanto, e Marcelo, e a coluna com o Marcelo foi sempre gente do lado deles, a apoiá-los, mas a fazer mais do que isso. Já faziam parte da coluna do Maia. Aquilo era uma coluna. Por isso é que aquilo que nós dizemos, e temos o povo, é tão bonito, porque é a frase que foi proferida por um alferes e depois foi assumida pelo comandante, pelo Maia. Depois do sublinhado do repórter. Sim, é verdade. Ele diz, o Maia está a falar com uma confiança, não sei se repararam nisso. O que é extraordinário é, em primeiro lugar, a posição que vocês não viram, mas é o tipo virado de costas para o inimigo, que está a 50 metros e está 14 minutos a responder às perguntas dos jornalistas. E depois, dizia sempre aquilo com uma confiança extraordinária. Mas como ele era muito, chamavam-lhe lá em carrista, isto é, ele era adepto dos carros de combate. Ele quis ir para Lisboa com carros de combate. Que era uma coisa, era louca, porque os carros de combate não chegavam a Lisboa, estragavam, já tínhamos aqueles 15 km, ou lá o que é, de autoestrada, não é? Não chegavam a Lisboa e mais, demoravam tanto tempo a chegar a Lisboa, que a PIDE e o regime e tal sabiam e apanhavam-nos no caminho, portanto, não era possível. E, portanto, ele era carrista e queria coisa, portanto, era um homem muito dessa coisa. Portanto, ele aparece ali e vê-se ele e os seus homens, a maior parte dos quais a quem ele tinha dado instrução. Outra coisa. Livremente, que foram livremente, ele fez a pergunta que queriam. Livremente. Mas antes também, que é um segredo que eu não percebo como é que o regime caiu nesta asneira. O regime escolheu, para enfrentar os revoltosos, escolheu o Regimento de Cavalaria 7. Era o Regimento de Cavalaria 7 que fornecia, e foi realmente os tipos que apareceram. Apareceram primeiro 3 colunas contra o Maia, e depois apareceram os carros de combate, que foi a grande surpresa. O Maia não sabia que eles iam aparecer. Com o tal... Depois eu dizer-lhe uma coisa sobre isso. Bom, então, apareceram esses fulanos, e o regime cometeu este erro. Ao dar tanta força é que os tipos que vinham a comandar, exceto um que era um coronel, esse até recebeu a ordem de prisão e tal, e portanto também é uma história muito engraçada. Mas quando eles chegam, o primeiro que chega, a primeira coluna, a primeira força que chega ao Maia, entra por ali adentro e o Maia olha para o fulano lá e vai assim: o que é que estás aqui a fazer? Vem um tipo para lhe fazer frente e parece ali, porque também não percebeu bem o que é que ia fazer. O que é que estás aqui a fazer? Sabemos, está ali o nosso ministro, o ministro do Exército, não sei o quê e tal, mas vamos aqui para o defender. Passa para aqui, passa para este lado, chama a este. E ele passou logo. Porquê? Ele, como outros, ele tinha recebido a instrução do Maia. Eles eram todos de cavalaria. O regime mandou cavalaria contra cavalaria. Por isso é que eu ainda há bocado perguntei se estava aqui um homem de cavalaria. Mas está aqui alguém eu acho que talvez esteja aqui alguém
o engenheiro Anastácio já me vai desmentir se eu disser uma imprecisão. Está aqui alguém que ou fazia parte daqueles 5.000 que estavam em movimento pelo país ou conhecia elementos que nessa noite também estavam... Fazia parte. Nessa noite só se referia também. de 24 para 25. 24 para 25. Onde é que estava? Não, foram buscar o hotel às 7 da manhã. Não, E? O Luís Anastácio, que nós conhecemos, portanto, é da Guarda, foi oficial dia no dia 25 de manhã. oficial dia não. Não? Mas era oficial do quartel. Fui oficial dia outros dias, mas era oficial do quartel, era tenente, mas dormia fora porque estava casado, portanto, mas eu ia para o quartel todos os dias às 8h30, não sei bem. E nesse dia, mas eu interrompi. Não, mas... Eu também demoro pouco por uma razão, é que eu sinto-me mal por causa da tensão. Estou com tensão tanto. Precisa de mais atenção, portanto. Vamos ver se eu, de uma forma simples, eu consigo explicar o que se passou no quartel da Guarda. Quartel e em Vila Formosa, claro. Fomos buscar às 7 da manhã e pronto, e ficámos todos ali no bar a guardar notícias. Lembram-se que a televisão não dava notícias e nós também nada sabíamos. O quartel estava a dar, nessa altura, a escola de quadros aos aspirantes. Tinha lá 11 aspirantes. Então formaram um pelotão. Formaram um pelotão até esta data. Formaram um pelotão, portanto, dentro da programação da Revolução. Portanto, nós tínhamos um oficial cá que estava na Revolução, que era da Revolução, foi transferido num quartel de Bragança, de lá acima para aqui, e veio preparar a guarda para a Revolução. E portanto, tinha tudo preparado e por isso até a escola de quadros foi para a guarda para ter mais pessoal, porque a guarda só tinha um pelotão. Era o pelotão operacional. Tinha mais gente ligada aos serviços. Entretanto, formou esses oficiais, mais soldados, por lá havia, era um pelotão pequeno, e já preparado para ser esse pelotão que ia estar na fronteira, a tomar conta da fronteira. No dia 25, de facto, fui para o quartel às 7 da manhã, sem fazer nada, até à hora do almoço nada fizemos e nada soubemos. Almoçámos e ao fim do almoço, na messe dos oficiais, saímos e ao lado estava o bar. Numa rapidez, assim, parecia um foguete. Foi ao quarto buscar a pistola, o Capitão Valente, não sei se as pessoas conhecem, já faleceu. E o Capitão Valente veio armado e estava o comandante e o segundo comandante sentados no sofá, nós estávamos de pé, estava até encostado ao balcão, e vejo passar assim à minha frente, e eu fui atrás dele, fiquei ao lado dele até. O comandante e o segundo comandante consideram-se presos. Um deles levanta-se, está lá o tiro no chão, foi para o chão, foi um aviso. E prendeu-os num quarto, sob vigilância, cada quarto. Eram os 2 quartos, cada um dos quartos com vigilância de um aspirante, de um desses aspirantes. Que, entretanto, enquanto almoçámos, organizou-se o pelotão que estava para arrancar para ir lá Formosa. E foi o que aconteceu. Depois de presos, arrancou de imediato para Vila Formosa. E para quê? Para tratar do assunto da Revolução em Vila Formosa, com as entidades. Com a PIDE, prendeu os PIDES. Falou com o Presidente da Junta, deu as entidades públicas que havia em Vila Formosa. Resolvido estes assuntos, telefonou
tinha que regressar ao quartel para tratar o resto da comitiva ligado ao 25 de Abril. Tinha que regressar ao quartel e fui eu que o fui substituir. Na manhã seguinte arranquei eu para Vilar Formoso, onde me mantive e aí não houve problema nenhum. Em Vilar Formoso não houve problema absolutamente nenhum. Nem revoltas, nem qualquer dúvida sobre algo. Portanto, ao fim e ao cabo, depois regressei eu. Nós só lá estávamos 2 dias. Dormíamos lá 2 noites. E eu regressei no dia de manhã e à tarde foi quando o Mário Soares chegou. Eu queria receber o Mário Soares, mas não consegui, não estava lá já. Foram tantos os que passaram por essa fronteira de Vilar Formoso a regressar, não é? Também Está. Fanhais voltou de Paris um dia depois do Soares. Não tinha que ir lá de baixo também. Há outras fronteiras, claro. Claro, mas o Sud Express Mas, vinha por ali. portanto, e fundamentalmente, quer dizer, depois desenvolvi ali muito ligado ao comandante, ao capitão Valente, e que fui eu também o responsável depois das eleições, também a nível distrital. Enfim, fiz aquelas coisas, mas a nível de distúrbios, houve um distúrbio, que foi os nossos amigos do PS, PSD, aqueles mais... como é que se chama? Daquela rapaziada mais NRTP. MRP. Queriam fazer uma manifestação que não estava permitida pelo Governo Civil. Comunicaram para o Cordel e aí vai o Anastácio com a companhia travar a manifestação. E então os raciocínios saíam da Praça Velha e a caminho, portanto, saíam pela rua direita, por aí afora. O meu pensamento foi mandar meter o caminhão de recuo na rua direita não, Do comércio. na rua do comércio, e então até à Praça Velha. Pá, era cartazes, era isto, era aquilo, era uma quantidade de juventude. Pá. O que lá estava mesmo à frente era um Furriel, que era candidato do MRPP às eleições. E então disse: olha, tu és o primeiro a sair daqui, nem te quero ver, senão vais direitinho lá para baixo. E não vi mais. Os outros queriam era entrar com cartazes, entravam os cartazes, entravam eles. Mas antes eu preveni, senão não cabiam lá todos. Andei a abrir a parte do toldo que tem o caminhão à frente. Entrava e saía. Cheguei à prisão, lá embaixo à prisão, com 11. e a propaganda toda ficou lá no caminhão. Pronto, depois houve greve da fome e tal. De resto, fizeram greve de fome ainda durante 2 ou 3 dias. Talvez só. Pronto, e ao fim e ao cabo, quer dizer, o que se fosse todo especial foi isto. De resto, não houve nada. A Guarda foi uma cidade muito pacata na Revolução. Julgo que havia mais uma pergunta, há pouco fez-me sinal. Não sei se era no momento em que o Adelino estava a falar da RTP, não sei se estava relacionado com isso, mas era outra pergunta que queria fazer, um comentário. E ter a gratidão de estar aqui. Depois da pergunta, se me permite, faço aqui Diga. Engenheiro Anastácio. o engenheiro Anastácio, se me permite. Eu peço desculpa. Eu estou aqui com máxima gratidão a todos e concretamente à Rádio Altitude. Menino e moço, fui aluno aqui na Guarda, no antigo 6º e 7º ano, e graças ao meu pai e à minha mãe fui para Lisboa. Tive 5 anos numa escola que o antigo poder corrupto não gostava nada, que era Económicas, em Lisboa. E quero dizer, portanto, ao caro amigo, que eu no dia 25 de Abril estava de facto em Lisboa.
E vim aqui mais, portanto, para recordar e expresso, portanto, a minha gratidão a todos os intervenientes e a quem promoveu, portanto, todo esta maravilha de ato, que costuma-se dizer que recordar de facto é viver, e eu aquilo que ouvi hoje, vi propriamente visto, portanto, pelos meus olhos, pelas minhas genica, tudo aquilo em Lisboa. E em Lisboa, desde as primeiras horas, 6h30 da manhã, 7 da manhã, em que a senhora padeira me informou a mim, e a um cunhado que infelizmente portanto, já morreu, que era algarvio: meninos, há uma grande revolução em Lisboa, e o pão não há. E eu dizia, portanto, para ele: olha, estás a ver, Carlos, aquilo que ouvimos ontem, porque nós em Lisboa, eu não fui militar, o nosso militar, portanto, estava ali, já foi embora, eu não fui, mas todos os dias convivíamos, portanto, com militares no ex-Hospital da Estrela, a pegar ao Jardim Estrela em Lisboa, onde convivíamos, portanto, com dezenas, centenas de militares mutilados, que vinham da guerra, quer física, quer mentalmente, e, portanto, sou daqueles que, não tendo ido à guerra, não fui porque não reprovei, importa dizer isto, na altura era preciso ir, portanto, à Avenida de Berna justificar o adiamento. Todos os dias convivíamos, portanto, com dezenas, centenas de militares, que nos juntávamos, portanto, em 2, 3 restaurantes ali, tascas, na zona, concretamente a Flor da Estrela, em que eles nos retratavam, portanto, todo o panorama, portanto, da guerra, fosse da Guiné, de Angola ou de Moçambique. E há 2 dias antes, para reafirmar aquilo que o meu caro amigo, portanto, disse, há 2, 3 militares, que nunca mais o tornamos a ver, que sentia-se revoltado, portanto, com todo o traumatismo oriundo, portanto, da guerra, que dizia: rapaziada, só nos tratava por rapaziada, não era isto, é rapaziada, isto vai acabar. Portanto, 3 dias antes, ele lá tinha provavelmente alguns canais, portanto, de informação. Isto vai acabar, este regime fascistoide, eram palavras dele, vai acabar, e vocês que andam com o medo de ir à guerra, porque nós tínhamos que pedir adiamento, provavelmente já lá não vão, porque a guerra vai acabar. Lá teriam os seus canais. E como de facto, portanto, depois, portanto, no segundo ou terceiro dia a seguir ao 25 de Abril, num dos tascos, portanto, ali junto ao ex-hospital, portanto, da Estrela, no convívio, abraço para a esquerda e abraço para a direita, eu não vos dizia. Isto para dizer, portanto, que havia já alguma percepção, quer fossem dentro da escola, através não só da associação de estudantes, mas através, portanto, de um ou outro professor, porque a escola, portanto, não era bem vista já, porque havia muitos professores que eram os professores do contra, era assim, que eram chamados, porque era uma escola, portanto, tal e qual como o técnico. E depois, às 8 da manhã do dia 25 de Abril, eu e umas dezenas deles estávamos à porta da escola, porque era o dia que estava dedicado para tirarmos uma fotografia através de umas máquinas especiais, que já no técnico, no Instituto Superior Técnico, já havia, todos os estudantes tinham um cartão especial, e este cartão o que é que dizia? E eles tinham lá as informações através da PIDE dentro da escola, que através de cores sabiam, portanto, se o estudante A, B, C, o meu nome é Vítor, se o Vítor estava do lado de lá ou se estava do lado de cá, através, portanto, do colorido no técnico, que foi a primeira escola, e acho que deve ter sido a última, salvo erro em ciências, ainda fizeram isso também, mas no técnico e em económicas, nesse dia, até que chegámos lá, e diz, portanto, o funcionário: meninos, podem ir embora, que o fascismo vai acabar. Foram palavras do funcionário, portanto, que normalmente, portanto, havia sempre um funcionário, normalmente numa pessoa já nos conhecíamos no dia a dia. O fascismo vai acabar, vejam bem.
Já não há máquinas, não há fotógrafo, não há fotografias para o cartão. E só para terminar, o 25 de Abril vivi a tomada da Legião Portuguesa. Fomos da Estrela a pé lá para cima, portanto, foi a primeira vez que eu vi um carro de guerra. Eu nunca tinha visto, eu e outros, em grupo, portanto, fomos a ver. Depois, portanto, saímos, portanto, de lá de cima, lá conseguimos arranjar uma buchita qualquer, assim, muito rápido, que estava tudo fechado, praticamente, e fomos, portanto, para o Largo do Carmo, onde participámos em toda a atividade. Eu ando à procura, eu e a minha esposa e os filhos, daquela fotografia que há em frente ao Carmo, as árvores, a cabine telefónica que lá havia, penso que ainda há, tanta gente, epá, eu acho que é este, acho que é ele, mas parece, mas que estou lá, mas a Revolução, portanto, foi ganha, sim senhor, portanto, com o ela forte, positivo dos nossos militares, tem que se dizer isto, mas aliado ao povo, e no 25 de Abril, de facto, a população, eu nunca tinha visto tanta gente, sinceramente. Às vezes ia através de amigos, ou ex-campo de futebol do Sporting ou do Benfica, que nos levavam gratuitamente, através, portanto, de uns amigos que tínhamos por lá, mas a Revolução foi ganha, foi no dia 1 de maio. No dia 1 de maio, eu é que quebrei, eu e outros colegas, companheiros, ficámos de boca aberta. Nós, eu sou de Pinhela, quando fui para Lisboa, antes do 25 de Abril, foi a segunda vez, tinha lá ido uma vez, portanto com 14 anos, a Lisboa, e quando arranquei daqui da Guarda, portanto em termos como estudante para Lisboa, para mim Lisboa já era assim um pouco, já na altura, complicado, mas nunca me perdi em Lisboa. Que idade é que tinha, desculpe, no dia 25? 174? 22. Então já viveu. O 25 de Abril foi ganho, sem dúvida nenhuma, ou reforçado a vitória no dia 1 de maio. A pergunta que eu... Posso? Claro, estamos aqui. Eu não fui militar, peço desculpa. Ou melhor, fui, eu tenho lá a etiqueta... Já não havia guerra. Não, mas tem lá a etiqueta do apurado. Pois eu estive lá, senti-me lá bem. Mas porquê que a pergunta também peço desculpa fazê-la, porquê é que o Sr. Engenheiro Valente, o Sr. Capitão Valente, chegou lá com a pistola, o segundo comandante e o... Sim, os dois. Prendeu os dois. Prendeu-os porquê? É a pergunta, peço desculpa. A pergunta foi, estava dentro da Revolução, ele estava dentro, era um dos capitães, era contra a Revolução, não estava na Revolução, e o Capitão Valente estava na Revolução, e tinha que prender o comandante e o segundo comandante. Tinha que tomar conta do quartel. Para tomar conta do quartel, não ligava o outro. Naturalmente, foram presos e foram. E depois, no dia seguinte, arrancaram. Para Lisboa, com certeza. Mas é que a Revolução... Tiveram que ser neutralizados. A Revolução não acabou propriamente no 25 de Abril. Lembram-se do 25 de Novembro. E o que significou. Portanto, houve uma intentona militar que aí é que ficou saldada, de facto, a dívida dos revolucionários, não, a dívida dos outros. E a partir daí nunca mais tivemos nada. Mas permita-me dizer-lhe que estamos numa altura, não só internamente, como em termos, portanto, mundiais, temos que todos contribuir para a defesa da democracia e da liberdade, independentemente dos defeitos que haja no sistema. Peço desculpa, não quero... A ideia é precisamente esta, acho que é... as pessoas poderem participar e comungar as suas opiniões. O grande problema, Sr. Engenheiro, que eu e milhares de jovens que tínhamos,
era, desculpa o termo, não, vou meter os sacarolhas. O raio da guerra, pronto. Era o nosso medo. O meu pai empenhou o rapaz, vê lá, o pai, tenha calma, mandou-me estudar para Lisboa, de certeza que não vou reprovar. A minha adiada, eu fui adiado, a chamada para militar foi adiada, digamos, estava na faculdade. E fui adiado 2 ou 3 anos seguidos para terminar o curso, portanto também não terminava. Muita gente não terminou o curso exatamente porque era chamado para a guerra. E fui para lá para fazer só o estágio para o curso de capitães. E estive lá 6 meses, à volta de 6 meses. Quando voltei, formei companhia, vim para a guarda, chamaram-me logo para ir formar companhia, para ir para ultramar com a companhia. Não ia lá tirar o curso de capitão para ficar cá. Como só era capitão depois no embarque, no segundo embarque. Mas eu, tendo cá, formei companhia, fui em frente ao Porto, na Serra do Pilar. Gaia. Em Gaia. Entretanto, houve a intentona do 25 de novembro, e aconteceu que precisavam a minha companhia foi mobilizada e eu depois fui mobilizado individualmente. Acabei por não ir para novamente para ultramar, e foi quando houve o 25 de novembro. Pois a minha companhia, aliás, essa companhia que eu formei no Pilar, estava de reserva para qualquer azar que houvesse lá embaixo no sul. Lacerota de Lino. Sim, mas só para responder, para dar ali uma informação. Portanto, para mim, quem fez a pergunta já cá não está, mas na verdade foi muito importante o erro que o regime cometeu, porque na verdade os militares continuariam a tentar fazer o golpe, não é? Parece-me por causa daquilo que sabem, mas naquele caso concreto o regime mandou militares da cavalaria contra a cavalaria, e o único tipo que não se rendeu logo perguntou ao Maia: mas vocês afinal estão aqui com quem? Estão a fazer isto com os comunistas ou estão a fazer isto? E o Maia disse: não, com os comunistas não, estamos a fazer isto. O general Spínola e o então não é contra os comunistas, então pode-me prender. E ele prendeu. Portanto, está a ver. Portanto, e disse essa tal frase: cavalaria não ataca a cavalaria. Portanto, então o ministro do Exército português não sabe que cavalaria, põe cavalaria contra cavalaria. O cavalaria não ataca a cavalaria, pá. Portanto, é preciso também ter isto em conta. Queria lhe dizer uma coisa: essa descoberta que fez tem a ver com o grande fotógrafo Alfredo Cunha, Celurico da Beira. de Celurico da Beira, o grande fotógrafo Alfredo Cunha, que um dia me desafiou, em 2012, para aí, 2012, a fazer os 40 anos do 25 de Abril, fazíamos uma coisa. E eu, de vez em quando, ele me convidava-me. Eu, já estou farto de escrever sobre o 25 de Abril e tal. E dessa vez disse-lhe assim: eu só faço um livro sobre o 25 de Abril contigo se tu aceitares que, se nós não descobrirmos o cabo que não atirou contra o Maia e contra o coisa, se nós não descobrirmos o cabo, não fazemos o livro. Eu vou investigar. Não fazemos o livro. Portanto, só assim é que eu quero fazer um livro. É descobrirmos. Andava-se há 39 anos à procura do cabo. Ninguém sabia onde é que havia o cabo. E então eu e ele andámos à procura. Eu fui fazer uma investigação para o arquivo do Exército. Fiz o levantamento de todos os tipos ligados aos carros de combate. E descobri aí que tinham vindo os tais 5, dessa vez vieram 5 carros de combate para cá e estava lá o nome de toda a gente. E andei à procura das pessoas. E um dia, só que
comecei a escrever para as pessoas. Não. Comecei a escrever para as pessoas e a maior parte das pessoas, quando chegávamos lá, bem, para já, a maior parte das cartas vinham. E quando chegávamos a alguma carta, as pessoas diziam lá, não, isso era um tio meu que já morreu, olha, eles já não vivem aqui. Porquê? Porque os militares, os jovens militares, eu andava à procura de um cabo apontador, não era provavelmente de um professor universitário que tinha passado a um médico, ou não sei o quê. E, portanto, quando chegava lá, as pessoas diziam, isso era um tio meu, que não sei o quê, ficou aqui quando estava na tropa, mas quando depois foi-se embora. E, portanto, não encontrávamos ninguém. E então eu fiz um levantamento e havia 4 hipóteses, havia 4 carros de combate, 5 hipóteses de haver um fulano desses. E começámos a coisa. E a essa altura eu comecei a ter um feeling, também é preciso ter isso às vezes, um feeling, porque havia uma terra lá para cima, porque o Alfredo Cunha vive lá para cima para Braga. Eu disse assim, nós já não temos, estávamos a 3 meses do livro, de entregar o livro. Eu estava aflito. Não? E então disse assim, vamos a esta coisa. Tu vives ali ao pé, vais àquela aldeia, chateia as pessoas. Eu já percebi que os tipos têm medo, que estes foram derrotados não gostavam de dar entrevistas. Os derrotados queriam se esquecer. Porque na terra deles, eles eram considerados heróis. Porque um tipo que tinha estado no 25 de Abril, eles não chegaram lá a dizer assim, eu estava com os outros, não é? Este gajo esteve no 25 de Abril e tal, e eles tinham vergonha de dizer, não, eu estava do lado daqueles que foram derrotados. Portanto, era difícil a gente chegar lá. Disse, há uma aldeia, aí a 20 km do sítio onde tu moras, vai lá. Então ele foi lá e falou lá com os gajos e ninguém conhecia um tipo que tinha, porque ele falava, ele fazia mal a pergunta. Um tipo, um cabo apontador, não sei o que, ninguém sabia. E começou aquilo, aí eu disse, tu tens que ir lá mesmo e tens que conseguir, o gajo tem que estar aí, porque senão é um gajo que está dos Estados Unidos e eu já liguei para lá e a família diz que não sei o quê, embora eu esteja convencido que há um outro cabo que também disse que não. E então um dia recebo um telefonema e diz assim, Adelino, tu não acreditas, eu descobri o cabo. Onde é que está? Está ali, está a beber um café, Já lhe fizeste perguntas? Não. Tu não faças perguntas nenhuma. Porque eu já tinha tido, já agora ficam a saber esta, já tinha tido uma experiência terrível. Sobretudo nessas coisas delicadas. Se alguém sabe que eu lhe vou fazer uma pergunta sobre uma matéria delicada, prepara a resposta que há de dar. E vai preparar a resposta conveniente para ele. Se é apanhado de surpresa, cai. Sobretudo quando um tipo já sabe fazer umas perguntas. Então, então eu vou apanhar o comboio. Estava em Lisboa, não é? E ele estava em Balazar. Já ouviram falar? Balazar. É uma terra do Minho. Uma terra do Minho. Tem uma... E ele falou-me disso na resposta. Tem uma santa, não é santa, é uma... Não é, antes de santa, qual é? É uma... Beata. Foi Beata e foi o Papa João Paulo II que lhe deu a coisa. E é uma das perguntas que ele me diz quando eu lhe pergunto, mas você deu o tiro e tal, e ele disse, eu nasci numa terra católica, temos a nossa Beata não sei o quê, e tal, também é um homem fabuloso, é uma história muito fabulosa. Bom, portanto ele disse, eu meti-me no comboio, fui lá, depois faltava o outro, porque sabe-se que havia esse homem, o Maia diz, este homem foi com ele que se ganhou o 25 de Abril, mas ele não sabia o nome, ninguém sabia o nome, percebe? E então, era preciso encontrar. E então, eu disse, eu vou aí. E então, ele recebeu-nos em casa. Depois fomos os dois e tal, fomos lá, eu comecei a falar. E ele era aquela figura magnífica, não é? Que há no povo português, um homem simples, um homem do povo, não é? E que dizia tudo que era aquilo que ele achava. E, portanto, os argumentos dele eram sempre, quando ele fazia assim uma pergunta mais de, mas vamos lá ver uma coisa. Você, se calhar o senhor, eu tratava sempre o senhor, se calhar o senhor, por exemplo, lá nessa gravação, que o grupo, que eu não estava ainda com eles que fizeram, há um homem num cabo apontador, eu julgo que é um cabo apontador, que responde ao coisa e diz, nós viemos para aqui e atiramos quando recebermos a ordem do nosso comandante. À ordem do comandante, vocês lembram-se disso? Sim. À ordem do comandante, nós disparamos. Até o senhor não disparou. Quando recebeu a ordem, não disparou. Ele disse duas coisas fabulosas. A primeira é, chegou lá um homem que eu nunca tinha visto, então, mas eu sei lá, ele era brigadeiro, mas eu não o conhecia. O meu comandante tinha sido preso antes.
que era um alferes, que foi também o homem que depois disse, aí um gajo. Portanto, esse homem, Sotomayor, portanto, esse homem, quando foi preso, ainda teve tempo de dizer pela rádio aos homens dos 4 carros de... Não. Ele, antes de chegar ao Terreiro do Paço, ou chegar ali ao pé, disse a todos, nós agora vamos entrar numa zona difícil. Vocês só disparam à minha ordem. Isto é o que um oficial, por isso é que eu gostava que tivesse aqui alguém de cavalaria para dizer, um oficial de cavalaria é isso, só se dispara à ordem do comandante, também nas outras coisas. E, portanto, mas nesse momento, ou uns minutos depois, ele foi preso. E este tipo que estava no carro de combate viu ele a ser posto num jipe da polícia militar. E depois disse aos outros também, porque, companheiros, eu não sei como é que se chamavam e tal, e o que é que a gente agora vai fazer? Reparem também noutro erro do regime. Os 4 carros de combate eram comandados por um alferes miliciano, que era o Sotomayor, e a seguir havia um alferes também, mas esse por acaso adormeceu e não foi ao 25 de Abril, adormeceu, comprou um carro e ficou tão deslumbrado que não foi. Essa história eu nunca contei, não quero que se saiba quem era e tudo isso. Mas, portanto, ele, antes ainda de coisa, disse, vocês só disparam à minha ordem, não é? Porque não tinha lá mais ninguém e tal. E, portanto, este homem, este cidadão, este camponês, quando lhe aparece lá um homem que ele nunca tinha visto, que era um brigadeiro, não é? Em cima, todo não sei o que, ele nunca tinha visto. Você sabe disparar! E ele, com aquela matreirice camponesa, diz assim, um bocadito. Um bocadito e tal. Então dispare lá! E ele disse, vou ver o que é que se faz. E o que é que ele faz? Abre a escotilha do coisa e baixa e fecha aquilo. Não se pode abrir por cima. E disse assim aos companheiros, isso é o que ele me conta. Disse assim aos companheiros, vós não abris a escotilha, aquela linguagem, vós não abris a escotilha, senão o homem manda-nos disparar e tal. E ficaram ali parados. E o brigadeiro não tinha ninguém que disparasse ali. Portanto, ora bem, esse homem deu, olha, fizemos assim. Fiz-lhe uma entrevista em casa. Depois perguntei-lhe se ele conhecia o alferes, não sei o quê. Ele não conhecia. Então, não me lembro dele, já não me lembro. Ele só foi uma vez a Lisboa, foi naquele dia. Naquelas 2 semanas. E ficaram sempre no regimento de cavalaria 7. Portanto, ele não conhecia Lisboa. E quando acabou aquilo, ele ficou com medo. Ele nunca tinha voltado, até depois. Ele, quando ele... E naquele dia, portanto, eles como é que se diz? Prenderam o alferes. Eles ficaram sem alferes. Ele disse ao homem, eu não o conheço e tal, e depois ficou cheio de medo. Ai, o que é que me vão fazer? Porque eu não obedeci. E então, à meia da tarde, quando já se renderam todos, à meia da tarde, há um oficial que chama o tal alferes, que foi preso também, e diz assim, não para aí a dizer que houve um cabo apontador que não disparou, tu conheces-o e tal? Não. Mas era de uma coisa e tal, então vão aí, andaram lá a procurar e encontraram o homem. E disseram, venha ali à sala de oficiais. E quando foram, venha ali connosco, e o homem disse, que vão-me fazer mal, não é? Chegou lá, sentou-se, e os capitães, então você fez uma coisa e tal, sim, quer dizer, eu não o conhecia. Então disse, pronto, então olha, vamos fazer uma coisa. Os gajos todos também queriam apresentar serviço. Vamos fazer uma proposta para você ser condecorado. E diz-me ele assim, eu fiquei cheio de medo, eu que queria me ir embora. E disse assim, eu preferia que vocês me mandassem para casa. E então eles não o mandaram para casa, mas na verdade pouco depois foi-se embora. Começaram a ir pessoas embora. Portanto, é um homem simples assim que eu encontro. Fiz-lhe as perguntas, então apresentámos aos dois, um não conhecia o outro, vejam lá, os derrotados esquecem, que nós depois fomos perguntar a psiquiatras, como é que é possível? Estes tipos andaram 3 anos juntos, uns aos outros não se conhecem, não se lembram. Mas ele disse, isso é um nome, não sei se está aqui algum psiquiatra, alguma pessoa que sabe disso, como é que se chama isso? A síndrome... Bom, agora não me lembro, mas quer dizer, é aquele, o tipo é derrotado e, portanto, quer esquecer.
não é? E, portanto, passavam e viam os tipos a serem sempre, os outros é que eram os bons, e ele sabia que era dos maus, e não queria que na aldeia as pessoas soubessem, olha, este foi o derrotado e tal. Então escondiam. E esquecem tudo, nós fazemos o possível por esquecer os nossos erros, não é? Portanto, isso foi eu. E, portanto, isto acabou. Então, eu comecei a fazer, eu devo-lhe ter feito para aí umas 10 entrevistas, para aí 2 ou 3 horas, para ver se o apanhava. Porque, e ele sabe o que é mais, por isso é que eu o admiro, mas admiro de uma forma, ele vai a Lisboa e é o militar de quem eu gosto mais do 25 de Abril por causa dessa coisa. Nunca disse que era antifascista. Nunca, quando eu lhe pergunto, mas então e você? Portanto, você não disparou e tal, estava do lado. Eu olhava para as pessoas e depois disse, na primeira vez ele disse assim, quando ele deu, eu olhava para as pessoas e via aquilo que vocês chamam ao Torreio do Paço, cheio de gente, e pensava assim, então eu andei toda a vida, fui católico, ia matar esta gente toda. Estas coisas simples. Nunca se pôs em bicos dos pés. Ele é provavelmente um dos homens de 25 de Abril, a seguir ao Maia, mais puros e mais admirado no país. Nunca disse que era antifascista. Nunca disse que foi um herói do 25 de Abril. Disse sempre que não disparou porque realmente ele estava na tropa e não devia disparar porque o outro tipo tinha dito vocês não disparam sem a minha ordem. É um homem admirável e para mim é um herói do 25 de Abril, mesmo sem saber. Ele é vivo, não é? É vivo. Ele é mais novo que o Carolino, não é? Está bem, há muita gente mais nova que ele. Na altura tinha 22 anos ele e eu tinha 29. Pois, é isso. Mas, portanto, é um homem extraordinário. É extraordinário sobre-se. Alguma vez ele vier, ele normalmente é convidado a ir a escolas e tal. E é sempre um sucesso com os jovens. Porque ele desarma. Nunca fez um discurso antifascista. Nunca fez um discurso viva ao 25 de Abril. Eu, às vezes, depois aquilo acabam a cantar o Grande da Vila Morena e eu, às vezes, olho para ele e tal. Ele não canta o Grande da Vila Morena. Mas depois a gente fala com ele, eu até devo dizer que desconfio que ele, até já antes do 25 de Abril, votava no PS. Desconfio eu, mas nunca disse isso, não diz coisa nenhuma, não canta 25 de Abril, não, Grande da Vila Morena, e diz sempre o que é que fez. Diz sempre o que é que fez e tem muito orgulho de ter feito isso e ainda por cima diz ele lá, então temos lá a nossa beata não sei o quê, isso está olha, há um livro, peço desculpa, não quero vender esse livro, mas isso está contado, isso foi pela primeira vez contado em 2014 no livro do Alfredo Cunha e meu, chama-se Os Rapazes dos Tanques. E estão lá as entrevistas, e está lá a entrevista dele. E vê lá. Isso. Depois vê lá a candura com que ele. Como é que ele se chama? Ele chama-se João Alves Costa. José Alves da Costa. José Alves da Costa. Portanto, para mim, quem disse primeiro isto foi um homem exigente como o Maia. Foi aqui que se ganhou o 25 de Abril. Porque o Maia, sendo carrista, sendo militar, sabe, se aquele tipo tivesse disparado, nós tínhamos ido ao ar. E era preciso fazer saltar, não sei o quê. E é um camponês que salva. Não é um intelectual, nem um tipo que eu acho muito bem que seja lutador antifascista. É um tipo que diz aquilo. E eu depois ainda fiz, já agora acabo com isso, mas um dia eu ainda fiz uma coisa que foi assim, eu vou levar este gajo aos oficiais, todos, daquele dia, e fomos até a meio caminho e comemos leitão na bairrada. E então juntámos-nos lá. E então, como é que é possível que este gajo diga isto? E eles todos disseram assim, esse gajo é extraordinário, porque foi isso que nós aprendemos na academia. E, portanto, ele que era um cabo apontador, um tipo com a 4ª classe, esteve lá o tempo da tropa e apreendeu aquilo que um tipo na academia militar sabe que é essencial. Olha, eu passei pela tropa, alguns de vocês, não sei se alguém se lembra disso, mas aquele tipo aprendeu, aquele camponês aprendeu, eu só obedeço ao meu comandante. E ainda por cima, como tinham a arma mais poderosa do exército português, no exército, não é? Ele tinha, era ele que disparava.
E, portanto, ele aprendeu. Portanto, ele teve, como eles disseram lá, este tipo tem uma mentalidade de oficial. Pá. É o herói do 25 de Abril. Pá. Obrigado por ter levantado esse problema, porque assim ficam a ver José Alves da Costa. Não se esqueçam dele. Obrigado a todos, até breve. E como um dia disse o Carlos Beato, quando ouviu algumas destas partes também, e obrigado também, Capitão de Abril, Adelino Gomes. Não. Eles é que disseram, eu só repeti. Eles é que, o Beato é que disse. Vocês tiveram uma coragem, quer dizer, quase do que cabe apontador. Ficaram aqui estas horas todas. Bom, Obrigado a todos. Continuação de uma boa noite. Até para a próxima oportunidade. ok, obrigado.